Na realidade, não foi que eu disse eu serei missionário, porque eu já fazia muitos projetos no Brasil e ele já tinha essa consciência que desde os meus 16 anos, aliás, eu tinha 10 anos de idade quando eu abri a Bíblia pela primeira vez e eu preguei. E eu falei na sala de casa ali em São Paulo, onde eu estava. Na semana passada estava o vovô, a vovó, os meus pais e a minha irmã. E eu li em Revelações, graças a Deus eu não conhecia o Calvino. Calvino comentou todos os livros da Bíblia, menos Revelações, e tampouco conhecia Lutero, que queria tirar o livro de Revelações da Bíblia, e eu, com aquela inocência que Jesus disse que dos tais é o reino dos céus, uma criança abri, preguei. Amém, amém. Mas, na realidade, desde sempre eles viram eu crescer. Quando eu tinha 16 anos de idade, foi a minha primeira experiência ajudando um stripper, que conhece a rua Aurora, em São Paulo. Era um camarada que fumava maconha, plantava maconha na casa dele. Era um stripper, bonitão, cheio de tatuagem. E eu tive a minha primeira experiência, não com a Igreja Universal do Reino de Deus. Nada contra eles. E tenho algumas ponderações a fazer, mas foi a primeira vez que eu vi um demônio. E eu tive a oportunidade de repreender em nome de Jesus. Inclusive, quem me ajudou nesse processo a trazer libertação, pela graça de Deus, a esse meu amigo queridíssimo, que eu estive com ele na semana passada, comendo um pastel de feira em um caldo de cana, foi o Marcelo, da banda Resgate. Se vocês conhecem o Zé Bruno, Amém. Marcelo, eu tinha 16, 17 anos de idade, ele ajudou nesse processo. Pois bem, dito isto, é simplesmente para dizer que houve um processo na minha vida, um chamado, uma vocação. Dos anos 2000 a 2004, por exemplo, eu plantei uma igreja de língua espanhola. Os bolivianos estavam chegando em São Paulo e eu já acolhia eles. Era a primeira onda, primeira first wave, como a gente diz em inglês. Então, chegavam as mulheres grávidas, eu ia aos hospitais, chegavam os indivíduos que deveriam fazer algum registro no cartório, eu ia traduzir. De modo que, quando eu via, eu já estava na rádio falando em espanhol, eu já estava batizando pessoas, eu já estava sendo recebido pelos pais e eles diziam, por favor, pastor Fábio, por favor, escolhe o nome dos meus filhos. E eu escolhia o nome dos filhos desses indivíduos. Aliás, a semana passada, quando eu organizei uma noite de pizza, e vocês sabem, eu venho para São Paulo, para o Brasil, eu não tenho agenda, mas quando eu percebo, eu estou assim num redemoinho de uma agenda quase que extraordinária. E haviam quase 70 pessoas ali na pizzaria, esses bolivianos vieram, alguns deles desta época, né, dos anos 2000 e 2004, quando eu plantei essa igreja em São Paulo. Dito isso, por que eu estou falando, Wellington? Porque a tua pergunta tinha a ver com meu pai. Quando eu disse ao papai, em 2004, que eu queria ir para o Canadá, ele já sabia que era minha vocação, mas ele fez uma proposta muito indecente. Ele falou, filho, fica, eu sei o teu chamado, eu sei a tua vocação, você já foi ordenado pastor, você é um bivocacional, você tem o teu trabalho, você tem aquilo que a gente chama de ministério, mas eu vou abrir para você um café. Então, eu abro um café para você, você fica, você se torna um gerente desse café. Ele sabia que era a minha paixão e ainda é a minha paixão. Eu quase disse, arreda-te daqui, Satanás. Eu só não disse isso porque eu sabia que ele tinha toda a melhor e boa intenção. E por isso que eu deixei o Brasil, ele fez essa proposta. Mas Deus é tão bom, as coisas de Deus são tão extraordinariamente chocantes, que hoje em Lyon, uma vez por semana, eu tenho um café. Na realidade, se tornou um hub, onde hoje nós trabalhamos por semana com cerca de 150, 180 pessoas nos eventos que a gente organiza, isso por semana. E neste café, que é apenas uma vez por semana, das 9 à 1 da tarde, as pessoas vêm. E 95% dessas pessoas nós conhecemos. Né? São 20, 30 indivíduos. Toda semana, uma vez por semana, é um local. Na realidade, é um centro protestante, cultural, que eles abriram para a gente poder desenvolver todos os nossos projetos. E uma vez por semana,
É um café, de modo que eu estou lá, servindo, preparando um café, tem até um café que é a especialidade, se chama Café Fábio, então as pessoas vêm, a gente cozinha, eu e a minha esposa uma vez, sou eu, outra vez é ela faz um cookie americano, eu faço um bolinho de cenoura com calda de chocolate, as pessoas vão chegando, e é interessantíssimo, porque depois de 20 anos, não só agora eu tenho um café, claro que é uma vez por semana, não é tempo integral, mas faz parte de todos os nossos projetos, e eu estou fazendo aquilo que é a minha paixão. Aliás, o que eu tenho de amigos italianos fazendo propostas para mim, Fábio, vamos abrir um café de verdade, eu venho e entro com a pizza, eu entro com o tiramisu, e você serve o pessoal com esse network que você tem fantástico aqui em Lyon, a gente pode ganhar muito dinheiro, e vamos fazer isso não somente das 9 à 1 da tarde, vamos fazer todos os dias. Falando, meu filho, quem sabe um dia, quando eu me aposentar, eu não sei o que Deus tem para mim no futuro, mas hoje o café faz parte de um dos nossos projetos e na realidade, a culminação de tudo aquilo que a gente tem realizado. Hoje são quase 30 projetos que nós temos da perspectiva cultural, e são basicamente 7, 8 mil pessoas que a gente trabalha em Lyon, e eu estou sendo muito sincero e não exagero. Eu posso até ser absoluto, de modo que entre eu e a minha esposa, quando a gente sai na rua, eu posso estar em qualquer lugar de Lyon, da cidade de Lyon, entre eu e ela, posso ser absoluto e dizer todos os dias, vamos dizer quase todos os dias, eu vejo alguém que vem nos nossos projetos, participa dos nossos projetos, e que a gente conhece, pela graça de Deus, simplesmente de uma maneira orgânica e espontânea,